O autoconhecimento é quando você se permite entender você, saber realmente quem é você, saber quais os gostos que você tem, quais são as suas qualidades, quais são os seus pontos de melhoria, o que aquilo te fere, o que não te fere, o que você carrega que ainda hoje causa algum sentimento em você quando você tem algum gatilho. Então, são situações que você vai passando e que você começa a enxergar de uma outra vertente, com outro olhar. Você abre para entender profundamente o porquê que você está tendo aquela atitude, porquê que te levou a falar tal coisa, a fazer tal coisa. E quando você consegue se conhecer mesmo, saber aquilo que você quer, onde você consegue se planejar, onde você consegue definir aquilo que você quer para a tua vida, com muito mais clareza. Perfeito. E assim, você falou que você conheceu o autoconhecimento no Instituto. Isso. Qual é o Instituto? É o Instituto Henrique Amaral. Certo. E assim, como foi para você estar no Instituto e passar por esse autoconhecimento? É muito interessante porque quando eu conheci o Instituto, eu sempre via propaganda dele, dos cursos, pelas redes sociais. E eu sempre me inscrevia e nunca dava para eu ir. E isso passou 3 anos. Até que em 2023, em agosto, teve uma chamada, eu me inscrevi. No dia eu falei, eu não vou. Mas aí alguma coisa falou assim, não, vai. E eu tinha acabado de sair de um emprego tóxico, onde eu passei 7 anos e foi muito complexo para mim. Uhum. E quando eu entrei lá, era o ambiente que eu queria. Porque depois que eu saí desse emprego, eu falava assim, gente, a maioria das 5 pessoas que a gente mais convive, as pessoas que eu convivo não estão me acrescentando nada. Uhum. Eu não estou sendo aquilo que eu quero ser na essência. E eu falei assim, não, eu preciso procurar um lugar onde eu me sinta bem. Quando eu entrei no treinamento, nessa imersão, eu falei, gente, é isso aqui que eu quero para minha vida. Perfeito. E eu fui, mas eu fui com receio. Eu estava assim, mas eu estava muito tímida. Eu estava cheia de muros, porque eu construí vários muros durante a minha vida. Uhum. E hoje eu entendo que a gente precisa construir pontes. Certo. Né? E então eu tinha muito receio, muita coisa. Eu me sentia bem naquele ambiente, só que eu não estava vivendo 100%. Foi o primeiro, aí dali eu vi que fazia sentido, comprei outros treinamentos, falei assim, não, vou investir realmente no autoconhecimento, é a hora que eu preciso investir em mim. E comecei a ir. Todo mês tinha um treinamento, todo mês eu saía de lá com uma energia surreal. Eu saía muito bem, só que assim, lá é um ambiente, quando você sai, a sua vida continua a mesma coisa. Você continua convivendo com as mesmas pessoas, as pessoas elas não estão abertas como você para poder se conhecer, para poder entender a vida de outra maneira, olhar para todos os lados. Então, era aquele alto e baixo. Uhum. E mesmo que eu tinha um grande problema, que eu tinha muito receio do ser humano. Eu não gostava de toque, eu não conseguia abraçar, eu não conseguia viver aquilo 100%. Até que depois, no 4º treinamento, eu falei, pera, eu pedi para viver um ambiente desse, eu pedi para estar fazendo parte disso, para me conhecer, eu investi e eu não estou aproveitando. Foi aí que foi a primeira mudança que eu tive, que deu start, eu falei assim, não, eu preciso mudar. Foi a partir daí que eu me entreguei verdadeiramente. Uhum. E aí eu comecei a entender o que era o autoconhecimento. Certo. E eu deslanchei de uma maneira, eu me conheci de uma maneira que eu fiquei surpresa com algumas coisas minhas. Eu falei, nossa, eu gosto disso. Ou nossa, eu não gosto disso. E eu achava que eu gostava, eu achava que fazia sentido. É literalmente quando a mente expande. Você pega, a sua mente faz assim, ó. E aí você começa a enxergar de uma outra forma as coisas. E é fantástico, mas é extremamente doloroso.